azeite representa o Espírito Santo, né? Em vários momentos da Bíblia, o azeite representa o Espírito de Deus. E aí tem um versículo que eu gosto muito que diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Elas precisavam estar com a lâmpada acesa para poder terem luz, tendo em vista que já era tarde da noite, quando o noivo chega, né? E elas são surpreendidas. Então, elas precisavam do combustível, do azeite. E o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, é fato que ele só habita aonde não há pecado, aonde a pessoa se esforça e se consagra para viver uma vida dedicada a Deus. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos! O podcast bíblico está no ar. Você que nos acompanha aqui no canal CJC, o canal da Juventude Cristã. Que maravilha ter você mais uma vez conosco, participando desse estudo tão maravilhoso da Palavra de Deus. Você bem sabe, né? Estamos aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Ontem nós tivemos aqui um estudo escatológico. Vamos continuar nesse estudo, mas agora falando sobre as parábolas. Olha só, vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e o fim do sermão profético, com a vida eterna e o castigo eterno. Muito ensinamento para o dia de hoje, fica ligadinho até o final, tá bom? E é claro que eu não estou aqui sozinha, eu estou, gente, em excelente companhia. Olha a dupla que separaram para o dia de hoje. Começo aqui apresentando o pastor Luiz Fernando, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. É uma satisfação poder estar aqui, né, retornando a esse podcast. E aquela primeira vez também foi uma bênção. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e creio que Deus ele vai nos abençoar através desse estudo abençoado aqui, em nome de Jesus. Amém, tenho certeza disso. E quem esteve conosco no programa anterior, em Mateus 24, e é claro, teve que voltar também para o 25, é a pastora Ivone. Pastora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olha eu aqui outra vez, Júlia. Agradeço a oportunidade. É um privilégio poder estar aqui junto com você, falando de assuntos, junto com o pastor Luiz Fernando também, falando de um assunto tão bom, tão sério, que é a palavra de Deus. Exato, necessário para todos nós, ainda mais quando nós falamos sobre a volta do nosso Senhor, sobre estarmos preparados, isso é essencial. E como nós sempre ensinamos aqui, vou pedir a bênção para o pastor Luiz Fernando, consagrando esse momento ao Senhor, e como a pastora Ivone falou no programa anterior, convidando o autor para estar aqui do nosso lado, nos dando a interpretação e revelação correta. Maravilhoso. Por favor, pastor. É fundamental, sem ele nós não somos nada, né? Amado Deus, é uma honra poder estar aqui com a Júlia também, com a pastora Ivone. E a presença do Senhor, meu Deus, ela não pode de maneira alguma faltar. Por isso invocamos, em nome de Jesus, a presença do Senhor, que o teu Espírito venha nos dirigir nesse estudo, para que não fiquemos apenas na letra, mas na edificação do Espírito do Senhor através de nós, abençoando todos aqueles que estarão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor. E agora podemos começar. Já abri aqui as anotações e você de casa faça o mesmo. Separe um caderno e vá registrando tudo que Deus falar com você. Isso aqui me chama atenção. Isso aqui eu vou fazer de dever de casa. Eu vou aprofundar ainda mais. Deixa Deus te usar, né? Deixa Deus falar com você. Do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver sobre as 10 moças, né? A parábola das 10 virgens. Vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui esse texto. E Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o seu noivo. 5 eram sem juízos, mas 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Versículo 8.
Aí, as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco deste óleo para nós, do azeite, né? Pois as nossas lamparinas estão se apagando. E elas responderam: de jeito nenhum. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão comprar. Então, as sem juízo, elas saíram para comprar o óleo, o azeite. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, acesas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. E aí a gente vê a reação das outras, né? Quando elas chegaram mais tarde, o noivo falou com elas: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e qual será a hora. Aqui é um assunto extenso e importantíssimo para cada um de nós. Eu queria perguntar aqui para a pastora Ivone, né? Porque as virgens, elas representam os seguidores de Cristo, né? Aquelas que são separados para o Senhor, que estão ali se consagrando para Deus. Mas quando fala a respeito do azeite, nessa parábola, o que ele melhor simboliza? Qual seria a melhor explicação para esse óleo, para esse azeite? O azeite representa o Espírito Santo, né? Em vários momentos da Bíblia, o azeite representa o Espírito de Deus. E aí tem um versículo que eu gosto muito que diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Elas precisavam estar com a lâmpada acesa para poder terem luz, tendo em vista que já era tarde da noite quando o noivo chega, né? E elas são surpreendidas. Então, elas precisavam do combustível, do azeite. E o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, é fato que ele só habita aonde não há pecado, aonde a pessoa se esforça e se consagra para viver uma vida dedicada a Deus. Isso seria o pagar o preço. Exatamente. Aqui diz para você ir comprar. Não é como se você comprasse o Espírito Santo, né? Mas que você pagasse o preço. A renúncia. Realmente renúncia, se humilhar de fato. E isso é pagar o preço. E pastor Luiz Fernando, qual seria a relação do Espírito Santo com a salvação? Porque aqui o noivo está chamando as virgens para o casamento. Mas se representa o Espírito Santo, então qual seria essa relação? Bem, nós sabemos que a função do Espírito Santo como substituto à altura, né, de Jesus Cristo é nos guiar em toda a verdade. A verdade, a palavra, interessante que uma coisa leva a outra, né? Jesus é a verdade, ele é a palavra. Então, o Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo que ele nos conduz a essa verdade, nos faz ter o esclarecimento das Escrituras, da palavra de Deus que deve estar escrita nos nossos corações. Quanto mais estivermos cheios dele, estaremos também firmados nessa verdade e assim poderemos ser achados pelo próprio noivo, que é o próprio Jesus Cristo, reconhecendo o selo, né? Vamos dizer assim, a marca de que nós realmente pertencemos a ele. Por isso que o próprio Paulo, ele mesmo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, que é o selo de que nós realmente pertencemos àquele que virá buscar o seu povo. Mas, por exemplo, quando nós levamos em consideração o ladrão na cruz, aí é uma questão que ele não estava com o Espírito Santo ali. Ele aceitou a Jesus, reconheceu, no caso, né, que ele era o Messias, o enviado, o Salvador, mas é preciso essa marca ou não do Espírito Santo? A caso e caso, a partir do momento que a pessoa ela aceita Cristo, nós podemos entender que naquele momento, na cruz, aquele homem se arrependeu, o arrependimento para a salvação. E Cristo estava ali, né? Então, reconhecendo Cristo, nesse momento, Jesus ainda estava entre nós, né? Ainda estava entre nós, embora ali na cruz ele reconhece Cristo como Filho de Deus, como Salvador, arrepende-se ali do seu pecado, tanto é que Jesus disse para ele, né? Na verdade, hoje tu estarás comigo, né? No paraíso, assim declarou o próprio Jesus para ele. Mas a gente vê que as pessoas, pastora, não estavam em vigilância. No caso, as virgens aqui, elas adormeceram. E quantos não se encontram nessa mesma situação? Verdade. E existe uma convocação solene aqui também. No 24, aqui, vigiai. O tempo todo Jesus chama a nossa atenção para vigiar,
porque a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, a gente não pode entrar pelo caminho de dizer, tá demorando muito, não vai acontecer. E aí sossegar, folgar, como foi o caso das imprudentes, né? Elas não se prepararam, enfim, não deram o valor devido. Já as prudentes sabiam que ainda que demorasse, o noivo ia chegar a qualquer momento. E elas se prepararam, estavam vigiando e foram para as bodas, e as outras ficaram. Infelizmente. É o que realmente Jesus enfatiza, né, pastor Ivone? Eu tenho também aqui a honra de dizer que, além de pastor, é minha professora. Estou fazendo análise bíblica, né? Tem sido uma bênção para a Graças a pastora Deus. Ivone. E realmente Jesus enfatiza isso nessa parábola, porque ainda que venha parecer que está demorando, a gente sabe que Deus ele tem pressa, mas o tempo de Deus não é o nosso. Não. Sim. Então, no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai enviar o seu filho. E Jesus, nessa parábola, ele adverte sobre essa importância de estarmos alertas. É interessante, pastor Ivone, também, Júlia, que essas virgens eram como damas, né, de honra. E essa lâmpada, elas tinham que conservá-la acesa para poder andarem fora de casa e ao encontro do noivo. Elas tinham que iluminar o caminho e tinha que ter um recipiente para colocar um azeite de reserva, e essa era a função, a obrigação de quem levava a lâmpada. Então, assim somos nós, né? Nós que esperamos Cristo, temos que conservar esse azeite, essa unção nas nossas vidas, em comunhão com Ele, independente de quanto tempo vai levar para Ele voltar. Nós temos que estar preparados. E a gente pode perceber aqui que a responsabilidade é totalmente individual. Sim. Chegou um momento que elas se deram conta e falou, não, mas empresta só um pouquinho. Elas falaram, mas se eu te emprestar, vai faltar para mim também? Vai as duas ficar sem aqui? Parece até egoísmo. Né? Parece... A gente lê aqui e fala, nossa, que falta de humildade, falta... Não, é coisa pessoal mesmo. É porque é para simbolizar isso, uma responsabilidade pessoal. E, pastora, quantos não estão terceirizando a vida com Deus, terceirizando, sabe, a comunhão com o Pai e se escorando em outra pessoa até para salvação? É muito triste isso. Com certeza. Eu sou esposa de pastor, já fui pastora de altar durante muito tempo. Hoje eu sou esposa do pastor, mas eu não posso me apoiar nele porque ele é pastor. Eu preciso ter a minha vida com Deus. Cada um tem que buscar a sua vida com Deus, a sua seu óleo, comunhão, né? Seu azeite. Né? Buscar o azeite. O combustível da nossa fé é a palavra de Deus. Então, se eu não buscar esse combustível, até quando a minha fé vai ser mantida acesa, a chama dela? Então, para ela ficar acesa, queimando, ardendo, eu preciso buscar o combustível. O combustível é a palavra. Exato. Responsabilidade individual. Sim. Isso daí não é porque você é filho, neto de pastor, ou porque a sua mãe é muito crente, o seu pai é muito crente. É individual. Eu sou filha de pastor, né? E aí é uma frase que eu sempre ouvi, que Deus não tem netos. Isso aí a gente já nasce ouvindo essa frase. E que bom, porque a gente tem que entender isso mesmo. É individual, a salvação é individual, a sua responsabilidade de buscar o azeite é só sua. E a gente vê nessa parábola a rejeição. Chega um momento que a porta, pastor, é fechada, que o noivo rejeita aquelas. Fala, eu não conheço vocês, não sei quem são vocês. Então a gente percebe que, assim como falamos no capítulo 24, existe uma janela de misericórdia. O não vai durar para sempre essa porta aberta, né, pastor? Exatamente, tudo tem o seu tempo, né? A gente vê o próprio Noé construindo a arca, 120 anos. 120 anos. Ele pregou durante 120 anos a oportunidade que aquele povo da sua época teve de crer e entrar na arca, mas não aproveitar a oportunidade. A porta fechou-se, né? E só Noé e os seus familiares puderam alcançar a salvação. Então, como diz as Escrituras, Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado e a gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto Jesus não vem buscar os que são seus. E o noivo vai deixar entrar na casa dele quem ele conhece, Exato. não é verdade? E por mais absurdo que pareça, porque na época do Noé, aquela civilização inteira achava tudo muito absurdo que o Noé falava, porque não tinha chovido na terra ainda, né? Não havia chuva, nunca tinha chovido nenhuma gota. E o homem louco, né? ele começa a falar de dilúvio, ele começa a falar, né, que vai encher de água. Então, para eles era um absurdo o que o Noé falava. Assim como hoje, para muita gente, é um absurdo o que a gente fala.
é um absurdo a nossa fé, é um absurdo a maneira como a gente vive a nossa vida, mas tudo tem um tempo determinado, conforme o pastor lembrou bem. E vai chegar uma hora que a porta vai fechar, a janela vai fechar, e aí... Será que o noivo te conhece? Será que ele vai encontrar você ali com a sua chama acesa? Ele vai te encontrar com azeite? Como que ele vai te encontrar, né? Então, é o que a gente está sempre falando aqui, esteja preparado. Do versículo 14 ao 30, a gente vai ver sobre os 3 empregados, né? A gente vai ver sobre a parábola dos talentos. A um foi confiado 2, a outro foi confiado 1 e a outro foi confiado 5. Tô correta, pastor? Corretíssimo. E daí, o seu senhor entregou os talentos e ele saiu de viagem. Mas quando ele voltou, ele queria encontrar os seus talentos multiplicados, né? Com juros ali. E poucos multiplicaram. O que tinha 1 fez virar 2. O que tinha 2 fez virar 4. Eu tô sempre confundo se é 2 ou se é 3. O que tinha 2 virou 4, Virou o que tinha 5 virou 10. O que tinha 1 enterrou. Ah, sim, o que tinha 1 enterrou. Gente, eu sempre confundo essa história. Não importa quantas vezes que eu leio ela. Enfim, o que tinha 1 enterrou esse talento por medo, não sei, por vergonha, tinha medo do seu senhor, né? Falou que ele tinha esse temor, mas não no sentido de respeito, era medo mesmo, né? E nós vemos nessa parábola algo muito interessante. Pastor, seremos cobrados também dos nossos dons e talentos, aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, o que Ele entregou para cada um de nós. E Ele quer ver retorno. Exato, né? Todo grande investidor, aquilo que ele investe, ele quer retorno. E nós vamos prestar contas por tudo que Deus nos concedeu. E não vamos fugir disso, né? Não podemos escapar de maneira alguma. Tanto é que as Escrituras também dizem que muito é dado, né? Muito lhe será cobrado, lhe será exigido. Então, eu entendo como pastor que os talentos, os dons, seja espirituais, ministeriais, que Deus me deu, não são para mim mesmo, e sim para a edificação da igreja, do povo do Senhor. E que eu preciso me dedicar, né, a cada dia multiplicar esses talentos, levando a palavra dele, ganhando almas, cuidando de almas. Caso eu não faça isso, estou enterrando o talento, né? Isso aqui é tão importante, é tão talentoso, né? E nessa época, como não tinha banco, as pessoas tinham o hábito, como diz os estudiosos, de pegar algo importante e enterrar mesmo, né? Mas o talento que Deus nos deu é para ser realmente repartido, compartilhado, fazer aquilo que Ele exige de cada um de nós ao nos dar tais talentos. E o Senhor ficou muito furioso com aquele servo que tinha 1 e não multiplicou. Ele ficou muito furioso, ele foi lançado nas trevas, né? Foi lançado no que a gente entende como uma condenação. Mas isso significa o inferno? Ou ele significa, por exemplo, de que a salvação daquele servo dependeria dos talentos e das obras dele? O que a senhora diz, pastora? Olha, é uma parábola, né? E toda parábola ela traz consigo uma verdade central para a qual Jesus chama atenção. E aqui o que fica claro para nós nessa parábola é que todos os dons, a gente pode chamar os talentos de dons, todos os dons e os talentos que Deus nos dá é para serem usados em favor do seu reino, é para serem usados em favor da sua obra. Então, há pessoas talentosíssimas no que diz respeito a cantar. Nessa fila, eu não passei nenhuma vez. Né? Tem pessoas que têm talentos maravilhosos. Mas talentos... a senhora ensina que né? não tem. Então, e aí a gente tem que pegar o talento que Deus nos deu e investirmos no reino dele. Sim. Não podemos interpretar literalmente dizendo que esse servo foi para o inferno. Não, mas que vai ser cobrado, vai ser cobrado. Sim, lá em Apocalipse chega a dizer, né, que tem o livro, e até o pastor Michael trouxe essa interpretação uma vez, achei interessante. Tem o livro, e representa a salvação, o nosso nome tem que estar escrito lá, mas também serão abertos os livros, e ali representam-se as obras e tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer também, né? Não é só o que a gente faz de errado, mas o que você deixou de fazer que era certo. Enfim, e quando fala de dons e talentos, Deus vai cobrar, Deus quer ver um retorno, quer ver você multiplicando isso. E é interessante quando nós olhamos e vemos que você não pode dizer assim, mas pastor Luiz Fernando, eu não tenho nenhum talento. Deus não entregou nada para mim, olhe para mim, não sei fazer nada. Cantar, dançar, o que mais? Ensinar, não sei. Deus não me deu talento nenhum. Pastor Luiz Fernando, pelo menos um que seja
Deus entregou para essa Com pessoa. certeza, né? Nós que fomos feitos à imagem, né? Conforme a semelhança do nosso Deus, um ser tão inteligente, tão sábio, vai nos formar ou nos criar sem nenhum talento. Ah, não tem Não, como. não tem como. Cada ser humano tem a sua particularidade, mas também tem o talento, como a pastora explicou, tem o seu dom, né? Compete a cada um também buscar, né, em Deus o despertar desse dom. Nós não somos servos inúteis. Não, não, de forma alguma. Você tem talentos, dons, e o pastor Michael ainda fala, né, que ele fala de aplicativos, para ficar mais fácil para a gente entender, né, já a geração de hoje. Deus colocou em você certos aplicativos que até vão te apontar, te direcionar sobre o seu propósito. Então, assim, tudo que Deus colocou aí para você, já te deu a direção, já te deu a capacidade, mas a gente tem que descobrir, a gente tem que ir lá e se empenhar. É pagar o preço, né? Como a gente vai voltando ali nas 10 virgens, temos que pagar o preço. Vamos seguir aqui que o nosso tempo já está acabando. Do 31 a 46, nós vamos ver sobre o juízo final. Aqui na arte vai dizer a vida eterna e o castigo eterno. E é interessante porque vai falar, vamos ler aqui, os 3 empregados, agora no final, o juízo final. Aí ele vai falar, quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras, ou dos bodes, como dizem algumas traduções. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Aí no 34, aqui está o que todos nós vamos ouvir, aleluia. Diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. E aí os que estão à direita perguntam, mas quando, Senhor, que a gente fez tudo isso? E aí no 40 o rei responde, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse texto é lindo demais, é Jesus chamando o seu povo, separando aqueles que são salvos, aqueles que passarão a eternidade ao seu lado. E nós vemos uma característica interessante, ainda falando sobre as obras, sobre aquilo que nós fazemos. Pastora, por menor que seja, um copo de água que a gente serve, um ato de bondade, de generosidade ao mais humilde, é como para o Senhor que nós fazemos isso. Exatamente. E a expectativa de Deus é exatamente essa. Assim, de graça você recebeu, de graça dê, de graça reparta. Em alguns momentos vai bastar você repartir a palavra, mas em outros momentos você vai precisar efetivamente socorrer a pessoa na necessidade Tem dela. uma frase assim, né? A gente pode fazer um pouquinho mais do que orar. Exato. Orar é essencial, não tirando o valor disso, mas a ação também, né? Exatamente. Orar, ação. Jesus ensinava a multidão e a multidão estava o dia todo com ele, estava com fome. Os apóstolos, vamos mandar eles embora. Jesus falou, não vamos mandá-los embora com fome. Vamos atender a necessidade deles. Ele ensinou, ele pregou, enfim, fez o que tinha que fazer. Aí depois ele fez o quê? Orou nos pães e nos peixes e matou a fome daquele povo. Exato. Então fez mais do que o normal, não é? Exato. Ele se preocupa também com as necessidades naturais e comuns de um ser humano, como a fome, Exato. né? E a gente pode perceber, pastor Luiz Fernando, falando sobre os dons e talentos e linkando com as obras que a gente vê nesse trecho do texto, a gente vê que tudo será recompensado. Por menor ou maior que seja, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Exatamente. A partir do momento que a pessoa ela tem esse encontro, né, com Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, tem a salvação garantida. As pessoas não podem entender que é a caridade, fazer, né, a boa ação que vai garantir a vida eterna dela ou a salvação dela. Então, o homem é salvo em Cristo Jesus para fazer as boas obras. E a partir do momento que surge a oportunidade de realizarmos as boas obras, ao fazermos, como uma vez o pastor Michael, né, pregou, nós estamos aumentando o nosso crédito com Deus, né? Sim, né? verdade. Aí entra aquilo que Jesus falou em Lucas, aplicando o texto, né? Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida
e transbordante, porque com a mesma medida que vós medides, vos medirão novamente. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Surgiu a oportunidade, estendamos as mãos, né? A fé sem obra, né, pastora? É morta, a fé sem obra é morta. Aproveite as oportunidades de você servir. Quando o seu pastor falar, vai ter evangelismo. Acho até aquele que revira o olho e fala, de novo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ali limpar a igreja, vamos fazer evangelismo. E não só na igreja em si, mas, enfim, servir as pessoas. Sermos pessoas que têm atos de bondade, de misericórdia. E também, claro, para com os da igreja. Somos corpo de Cristo, precisamos cooperar uns com os outros, zelar pelo templo. Aproveite cada oportunidade de você servir, de ser útil para a obra de Deus. Porque tudo isso está sendo registrado, né, pastor? Quando Deus puxar o extrato ali, ó, o que vai ter? A ficha corrida. Exatamente, ele vai puxar o extrato ali, o que vai ter? Nosso saldo tem que estar positivo, e estando positivo, aí tem um galardão, as recompensas. E existe uma regra que a gente chama de a regra de ouro, bíblica, Sim. que regula a nossa vida de um modo assim tremendo. É o versículo que diz assim, fazei ao próximo Sim. aquilo que você quer que o próximo faça por você. Essa é a regra de ouro. Quando a gente pauta a vida da gente nessa regra bíblica, a gente só vai colher bom fruto. Porque eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Então, se o outro tem uma necessidade e eu posso ajudar, por que não socorrê-lo na necessidade dele, tendo em vista que amanhã ou depois eu posso passar, não pela mesma situação, mas precisar de alguém, né? E aí você plantou, você colhe. Exato. Você não plantou, você não colhe. Tem até um provérbio, né, que diz, não te furtes fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. Quer dizer, não te furtes. Então, eu entendo que se eu deixo de fazer o bem, eu estou furtando de mim mesmo. É verdade. Porque quanto mais você fizer, mais você dá, mais vai ser confiado a você. Então é perfeito. A matemática parece que não bate muitas vezes, né? Quando você olha com os olhos naturais. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada e todas as promessas que Jesus tem, meu amigo, isso aí é inigualável. Vamos para o comentário agora do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo tão maravilhoso, ele disse assim: as 10 virgens representam a igreja de Cristo, que aguarda a sua vinda. O noivo é Jesus Cristo, o qual parece demorar a vir para a festa. No entanto, esse intervalo refere-se ao tempo entre a subida do Senhor aos céus e a sua vinda para buscar os seus discípulos. Nesta parábola, 5 virgens prudentes estocam azeite, símbolo do Espírito Santo, o enviado dos céus que age na vida do crente, tornando-o vigilante quanto ao retorno de Cristo e dando-lhe poder para vencer o pecado. As outras 5 insensatas não levaram azeite a mais. Elas representam a parte da igreja que apagou o Espírito Santo e, portanto, não manteve a comunhão perfeita com o Senhor. Então, desesperadas, elas não participaram das bodas. Jesus virá e, quando isso acontecer, deve achar-nos acordados e vigilantes. Obrigada, missionário R.R. Soares e pastora Ivone. Muito obrigada por tudo que a senhora acrescentou no programa de hoje. Foi sensacional. E passa pra gente também o site, ou a rede social, ou o telefone, o que a senhora achar melhor sobre a grade. Quem quiser conhecer mais os cursos, fique à vontade. Eu quero convidar de uma maneira especial você que nos assiste para fazer conosco o curso Análise Bíblica. O pastor Luiz Fernando citou ainda há pouco, é um curso maravilhoso. A gente analisa livro por livro, de Gênesis até Apocalipse, extraindo as melhores e maiores lições de Deus para a nossa vida. É um curso presencial, então você pode ligar para nós, 3507-5999, DDD 21, aqui do Rio de Janeiro, e eu vou passar para você as informações necessárias para você participar conosco. Para outras informações, www.agrade.com.br. Muito obrigada, Júlia. Mais uma vez. Perfeito, pastora Ivone, muito obrigada por ter vindo, eu amei. E pastor Luiz Fernando também amei receber o senhor, foi maravilhoso, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Júlia. E olha, sobre o que a pastora Ivone falou, eu assino embaixo. Vale a pena você fazer parte de um desses cursos. Bem, Júlia, eu estou ali na Avenida Isabel, em Santa Cruz. Avenida Isabel, 123. Nós temos reuniões diárias, todos os dias.
Às quartas, família. Sexta, nós temos a libertação, horários que são às 8 da manhã, às 14 e às 19h30, quarta e sexta. Domingo é o poder de Deus, em que nós estamos nos energizando do Espírito Santo, e os cultos acontecem nos horários das 8, das 15 e das 18 horas. Muito obrigado, Júlia. É uma satisfação poder ter participado aqui desse podcast. A honra é toda nossa. Voltem sempre. E você de casa também. Volte sempre aqui para o podcast bíblico. Olha, a gente vai no próximo capítulo 26. Já faça a leitura antes, porque é um total de 75 versículos. É o maior capítulo de Mateus que a gente vai estudar aqui no podcast. Eu aguardo por cada um de vocês. Meus amigos, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!